Hoje eu quero trazer uma reflexão a respeito de alguns fatores que podem nos ajudar a mudarmos, a vivermos a transformação que a palavra de Deus nos oferece. E o texto que vamos tomar por base é Romanos capítulo 12, o verso de número 2. Romanos 12, 2. Coloca na tela, por favor. Deixa eu ver com qual. Eu estou com a Almeida Corrigida Fiel. Tá certo? Essa está muito longe da minha tradução. Isso, vamos lá. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu ler de novo. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção e não para acessar apenas os ouvidos, mas para acessar o coração, porque é de lá que saem as decisões, as saídas da vida, como diz a tua palavra. Por isso, usa-me, ó Deus, para que eu seja uma bênção para este povo nesta noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. Bom, o tema central aqui é transformação. Sede transformados. Mas para que a transformação aconteça, eu destaquei 3 palavras nesse texto que podem nos ajudar bastante a percorrer o caminho da mudança, o caminho da transformação. Nem sempre ela é imediata, instantânea, tá certo? Quando um bebê nasce, o que acontece? Você não vê nele traços do pecado ou da maldade. Você não vai ver, né, um bebê recém-nascido criando problemas a não ser chorar. Ele não vai mentir até uma certa idade, ele não vai desrespeitar até uma certa idade. Por quê? Porque ele leva um tempo para manifestar, certo, o agir e o mover do pecado na vida dele. É assim que funciona. Quando nós recebemos Jesus, aceitamos Jesus, é um processo inverso. Nós invertemos isso. Aqueles que nascem de novo, aqueles que recebem a oportunidade de viver agora uma vida com Deus, ele agora pode levar um tempo para manifestar a santidade, para conseguir romper com o pecado, para viver uma vida íntegra, correta, né, agradável e perfeita aos olhos de Deus. Então, entender este caminho, que o caminho de lá para cá levou um tempo para que o pecado se manifestasse, porque éramos bebês, agora de forma contrária, a santidade também pode levar um tempo para que possamos crescer um pouco mais, amadurecer um pouco mais, ter um entendimento, certo? Deixarmos a infantilidade, a meninice, para que possamos manifestar, certo? Agora a santidade proposta por Deus. Então, nesse texto, eu separei 3 palavras. O texto diz, sede transformados. Tá certo? Mudem. Mas para que isso aconteça, 3 palavras estão nesse texto. E a primeira delas é conformados. Não sede conformados com este mundo. Se ao estar neste ambiente,
eu me conformar com aquilo que está acontecendo, eu aceitar aquilo que está acontecendo, eu tomar aquilo que está acontecendo como natural, inevitavelmente, a transformação, ela não vai acontecer. Porque se eu me conformei, se eu me adaptei, se eu acreditei que as coisas são de fato daquele jeito, por conveniência, inevitavelmente o processo, ele estancou, ele parou, ele não vai continuar acontecendo. Não há nenhum nível de mudança ou de transformação para as pessoas cujas quais se conformaram com aquilo que estão ou que está acontecendo. E o que é que está acontecendo? Não vos conformeis com este mundo. Então vamos pegar um pouquinho o que a Bíblia nos expõe sobre isso. Vamos lá. Por que eu não devo me conformar com este mundo? João 15, verso 19, coloca na tela. João 15, 19. Isso hoje eu vou precisar que me ajude nisso aí, eu não passei, tá bom? Mas vamos lá. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Preste atenção, porque eu não devo me conformar com o mundo. Porque esse texto de João, dito por Jesus, ele nos diz que nós não somos deste mundo. Se nós pertencêssemos a esse sistema, ok? É obviamente que as pessoas nos amariam. Por que é que você acha que muitas pessoas, mesmo em oposição ao sistema, preferem irem a favor dele? Tem muita gente, eu, por exemplo, há um tempo atrás fui num lugar onde tem um ator famosérrimo que faz propaganda, ok? E apologia a ser vegetariano e vegano. Estava num churrasco com os amigos, comendo um churrasco, tranquilão. Mas publicamente ele se manifesta como vegano, certo? Como vegetariano. Mas qual é a questão? Ele não quer ter um embate com o mundo. Ele quer ser amado pelo sistema. Então Jesus está dizendo, vós não sois deste mundo, tá certo? Se nós pertencêssemos a este mundo nos amaria. Mas antes, nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Ok? Jesus disse, eu vos escolhi onde? Neste mundo. E vocês têm a noção de que não pertencem a ele, mas estão nele. E como você e eu estamos num lugar onde nós não somos pertencentes, inevitavelmente nós vamos contra o sistema. E aí nós enfrentamos um problema, o ódio. Ele levou muito tempo para se manifestar do jeito que se manifesta hoje, de uma forma explícita. Essa é a verdade. Mas nós aprendemos que se eu me conformar com este mundo, eu coloquei uma coisa na minha vida: eu pertenço a ele. Por isso que algumas pessoas parecem até radicais quando dizem assim, olha, se este mundo te vê com bons olhos, provavelmente é porque você pertence a ele. A única forma deste mundo, desse sistema, se agradar de você é descobrir que você faz parte dele. Em qualquer momento, se for notado que você não faz parte deste mundo, este mundo não tem nenhuma obrigação de gostar de você, de te amar, de te respeitar, de ser educado com você, de ser respeitoso com você. Acabou. O tempo de eu te respeito, você me respeita, já era.
Não é assim que funciona mais. O que funciona é, você faz parte do nosso mundo? Então, beleza. Se você faz parte do nosso mundo, nós amamos vocês, nós protegemos vocês, certo? Mas se você não faz parte deste mundo, então o que você está fazendo aqui? Nós precisamos entender isso. Para mudarmos, nós vamos ter que encarar o ódio, a pressão das pessoas, quando elas descobrirem lá no seu trabalho que você não faz parte deste mundo. Quando elas descobrirem na sua universidade que você não faz parte deste mundo. Quando elas descobrirem, certo, que você não pertence ao sistema. Você não pode ser politicamente correto, você não pode ser a favor, você não pode ficar em cima do muro. Então Jesus disse, se você quer transformação, não dá para se conformar com o mundo. 1 João capítulo 5, verso 19, coloca na tela o segundo texto. 1 João capítulo 5, verso 19. Isso. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Somos de Deus, mas o ambiente cujo qual nós estamos está sob a influência. O mundo não é do diabo. O diabo não tem nada, ele vai ser destruído. Mas a influência é do maligno. E se nós não somos, certo? Ou somos de Deus, inevitavelmente nós vamos ter problema com o mundo. Ou então vamos nos adaptar a ele. E se nos adaptarmos, não interessa onde estamos. Está assim de gente que se adaptou ao mundo, mas frequenta a igreja. Então ele não tem nenhum tipo de transformação. Ele vem para a igreja, certo? Mas tem mudança? Tem transformação? Não tem. Por quê? Porque ele descobriu que ele não é deste mundo, mas ele está neste mundo. E por estar neste mundo, ele não quer nenhum tipo de confronto, não quer nenhum tipo de problema. É assim que funciona. Então, se eu me conformo, não tem mudança. Tá certo? Você quer outro texto? Vamos lá. Mateus capítulo 6, verso 24. Mateus 6, 24. Isso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu não sei se você reparou, mas não existe uma terceira opção. Não. Me parece que o que chamamos, na verdade, de livre-arbítrio é apenas uma questão de múltipla escolha, ou de múltipla escolha, mas com duas opções. O texto está dizendo, eu não tenho outra possibilidade. Não há nenhuma possibilidade de que eu fique neutro neste mundo. Este mundo está no maligno. Eu pertenço a Deus. Se eu pertenço a Deus e o mundo está no maligno, inevitavelmente eu sou um intruso nesse ambiente. Então não existe, por favor, não existe. Você já deve ter ouvido aquela historinha contada inúmeras vezes de que o diabo, certo, tinha um homem em cima do muro, de um lado do muro era o céu, do outro lado do muro era o inferno, e de um lado o anjo está dizendo, pula para cá, sai do muro. E do outro lado, o demônio está quietinho. E alguém achou aquilo intrigante e perguntou ao demônio, pô, o anjo está chamando ele para lá. Você não vai chamar ele para cá? E o demônio disse, eu não vou chamar, por quê? Porque o muro já é meu. Está em cima do muro, já coloca ele no inferno. Então não tem, por favor, tá certo? Cuidado, não tem uma terceira opção. Não dá para servir a dois senhores sem amar um, odiar outro, honrar um ou prezar um e desprezar o outro. É o que diz, não dá. Então quando você faz isso, não há em você nenhuma necessidade de transformação. Não tem.
Você vai ser um adúltero convicto de que você adultera para ter um momento de lazer com, um relacionamento extra, seja com um homem ou seja com uma mulher, certo? O que acontece? Mas você não gera nenhum prejuízo econômico, nenhum problema para a sua casa, para a sua família. É isso que você vai pensar. É isso que você vai pensar acerca daquela propina. É isso que você vai pensar acerca daquele negócio. É isso que você vai pensar acerca daquela roupa, daquela bebida, daquele cigarro, daquelas coisas. Por quê? Porque você se conformou com o sistema. O sistema convenceu você. É assim que funciona. Então nós precisamos entender, se nos conformarmos com este mundo, a transformação não vem. A mente continua aprisionada. 1 João capítulo 2, verso 15. 1 João 2, 15. Coloca, por favor. 1 João capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse verso para mim é libertador. Todo tipo de amor é válido. O importante é amar. Eu não sei se você reparou, mas esse texto tem 2 amores. Está lá, ó. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. São 2 amores, o amor do Pai e o amor do mundo. É assim que funciona. Você quer amar segundo o modelo do amor do mundo? É amor, só não é amor de Deus, mas é amor. Você quer usar esse modelo como parâmetro da sua vida? Você tem todo o direito, mas não se esqueça, esse amor não é de Deus, esse amor é do mundo. É amor, sim, mas não é amor do Pai, entendeu? E se você foi convencido disso, beleza, eu entendo. Na minha visão, você precisa, certo, do agir e do mover do Espírito Santo, para que ele leve você para a próxima fase, porque esta parou você. É isso? Você ama 2 pessoas? Você ama com desejo sexual alguém, certo, do mesmo sexo que você? É isso? Você pode amar pessoas, certo, com o amor do Pai, tá certo? Agora, você pode pegar esse amor, que não é do Pai, mas é amor legítimo, mas não é do Pai. É um amor legítimo do mundo, de quem rege o sistema. Então é assim que funciona, tá certo? Então você é pego nesse mundo, se encaixa nele, concorda com ele, acha que ele está certo, está tranquilo. É amor? Não, pastor, o senhor não sabe, mas eu amo, eu acredito que você ama. Eu só preciso te dizer que esse amor não é do Pai. Esse amor é amor do mundo. É simplesmente assim. Tá certo? Por quê? Porque se isso paralisou você, é aqui que você está. Você está na igreja, você está casado, você está solteiro, você está empregado, desempregado, você está feliz, você está triste. Mas se o amor do mundo pegou você, ele parou você. Pronto, já era. Tá certo? É aqui que você está. Não existe a próxima fase para você. Por quê? Porque você se conformou com essa situação. É assim que funciona. Olá pessoal, demos um break aí, uma paradinha no vídeo, porque eu tenho uma mensagem muito especial para você a partir de agora. Primeiro, inscreva-se no meu canal, Pastor Cláudio Duarte. Segunda mensagem, ative o sininho das notificações. Terceiro, é importante que você venha curtir o conteúdo, obviamente. Comentar também é muito importante e compartilhar. Fique com o restante da mensagem aí, um grande abraço, graça e paz.
Mas se você não se conformou, bom, isso pode levar você ao próximo passo desse texto. Volta para mim, por favor, Romanos 12, 2. Coloca para ficar na tela aí, para que eles possam acompanhar. Vamos lá? Não sede conformados, então beleza. Eu e você já não somos conformados com este mundo. Então tá bom. Esse sistema para nós não serve, ok? Ele me gera prejuízo, é verdade, ele me gera desconforto, está em oposição, eu tenho que escutar coisas na internet, eu tenho que escutar brincadeiras, certo, no meu ambiente, eu tenho que lidar com uma série de fatores, mas eu já não estou conformado com esse mundo, pronto. Eu não quero brincadeira com esse assunto. Então, qual é o próximo passo? A próxima palavra é renovação. Não sede conformados com este mundo, mas a transformação vai vir com a renovação mental. Conformidade, aqui, vai lidar com a mente anterior, ok? Estabelecendo para você a sua verdade. O humanismo ateísta. Deus sai, certo? E você, então, assume o governo da sua vida. É o homem no centro de sua própria vida. Ok? Qual é o problema disso? É que está assim de gente desse tipo em ambiente de confronto. Está cheio de gente vivendo esse estilo de vida, ouvindo a palavra de Deus todos os dias, todos os cultos, porém aprisionado no mundo. Amou o mundo e descobriu que era amor, e é amor mesmo, só não é o amor de Deus, e lá fica preso. Eu e você não, nós vamos para a próxima fase, e a próxima fase é renovação. Vamos colocar um texto aqui? João capítulo 3, verso 9 e verso 10. João 3, verso 9 e 10. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Capítulo 3 de João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Disse-lhe Jesus: necessário vos é nascer de novo. Ele responde: mas como pode ser isso? Havia entre os fariseus um mestre chamado Nicodemos. O que Nicodemos tem? Uma mente aprisionada no sistema antigo. E o que ele recebe agora? Uma enxurrada de informações e de experiências. E ele está olhando. O mundo que ele pertence é o mundo dos fariseus. A turma das sinagogas estão dizendo que Jesus está fazendo tudo aquilo porque tem demônios. As pessoas querem prendê-lo, querem matá-lo, querem descredenciá-lo. Ele é um glutão, ele é um aproveitador, ele não é um homem de Deus, ele se senta com um pecador, ele conversa com mulheres sozinho. Jesus não é um modelo a ser seguido, é isso que eles estão tentando fazer. O ambiente é esse. Mas Nicodemos está olhando diferente. A cabeça de Nicodemos está funcionando diferente. Nicodemos está olhando e está dizendo: tem alguma coisa com esse cara. Tem alguma coisa diferente. Não é isso. Então Nicodemos rompe a barreira e vai procurar Jesus de noite. Ele não quer perder seu cargo na sinagoga. Ele não quer perder seus prestígios no meio, certo, daqueles homens. Então ele não vai de dia. Ele não quer que ninguém saiba que ele vai, mas ele foi. E quando ele chega, Jesus diz algo para ele, que quando aquilo entra na mente dele, ele pergunta: como pode ser isso? Como? Como é que eu vou nascer de novo? Eu posso pegar e voltar para o ventre da minha mãe para nascer? Note que ele está tentando entender. É isso. A mente dele está recebendo uma nova informação. A nova informação não apaga a informação antiga. Não é assim que funciona. Não existe uma borracha para apagar
Não existe. A única forma de consertar é conseguir sobrepor uma nova informação sobre uma antiga, crendo nela e fazendo dela agora a sua inspiração. É isso. Se você olhar essa história como termina, parece que ela termina sem pé e sem cabeça. Por quê? Porque agora está se exigindo de Nicodemos uma renovação mental. E ela é muito diferente da que ele tinha antes. Então há um confronto. Capítulo 3. Capítulo 19, você vai ver Nicodemos de novo. Versículo 38, 39 e 40. Ele está no meio de uma reunião com homens importantíssimos de seu mundo, homens que não gostam de Jesus, que querem matá-lo, decidindo se o que Jesus está fazendo é certo ou errado. Olhe bem, capítulo 3, capítulo 19, 16 capítulos depois, volta a Bíblia a mostrar um Nicodemos, que ainda de forma tímida, ele diz para os homens assim, gente, espera aí, poxa. Nós temos por hábito julgar um homem sem ouvi-lo primeiro. O que Nicodemos está pensando? Se conseguimos trazer Jesus aqui, ele rebenta a mente desses caras e eles vão descobrir o que eu descobri sozinho. É isso. Mas sabe o que os homens dizem para ele? Nicodemos, pô, rapaz, tu não está sabendo nada das Escrituras, não? Pô, onde é que está escrito que algum profeta vai vir da Galileia? Que é isso, rapaz? Que história é essa? Que mestre é você? Nicodemos ficou quieto e foi embora. Ele não vai dizer para ninguém, eu encontrei com ele de noite, eu sei o que eu estou falando. Ele não vai fazer isso. A não ser lá no finalzinho. Eu não vou te precisar agora o texto. Eu lembro do versículo, mas não lembro do capítulo. Mas ainda no Evangelho de João, assim que Jesus morre, José de Arimateia, um senador da República, ele vai até Pôncio Pilatos pedir o corpo de Jesus e com ele vai Nicodemos, de dia. Olhe bem, a mente desse cara agora foi renovada, mas ela levou um tempo. Ele mudou, mas ele levou um tempo para que a mudança acontecesse. Se nós nos conformarmos, criamos um bloqueio. Se não nos conformarmos, a transformação vai vir. A sua mente vai começar a fazer questionamentos. Você começa a não dormir, não tem paz. Qualquer negócio que não tiver a luz de Deus te incomoda, rouba a sua paz, dá a sensação a você que você não está fazendo algo correto. Não interessa. Um animal pode passar por você na rua e te dar uma direção. Essa é a verdade. Para renovar é desafiador. Vamos lá? Colossenses, capítulo 3, versos 6 e verso 7. Colossenses 3, versos 6 e 7. Coloca na tela, que fica fácil do povo ler comigo. Colossenses 3, versos 6 e 7. Não dá? Que às vezes dá um probleminha lá e esse computador é uma benção. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, verso 7. Nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas. Presta atenção que
o apóstolo Paulo está falando de 2 tempos da vida de uma pessoa. O verso 7, ele diz: em outro tempo, quando andávamos com esses hábitos, com essa maneira. Que tempo era esse? O tempo da necessidade, da transformação. O tempo em que eu vivia no mundo e segundo os valores do mundo. A luz chegou, ok? E com ela chegou a informação. Eu vou mostrar isso a vocês mais à frente. E aí, inevitavelmente, a sua mente começa sendo renovada. Há um renovo mental com a informação que vai chegando. Ela entra em confronto com as coisas antigas, velhas, ok? E nós, dependendo da situação, do favor que essas coisas nos oferecem, inevitavelmente nós levamos um tempo maior. Se a informação que eu recebi me priva de fazer algo que eu não gosto, essa mudança é quase instantânea. Tá certo? Vamos supor, eu descobri que beber é complicado, é errado. Então tá bom, eu não gosto de bebida, para mim vai ser fácil. Tá certo? Para mim vai ser mole. Mas se eu gosto de beber e alguém diz que eu não posso beber, isso pode me gerar um tempo maior para que eu consiga remover isso. Não só da minha mente, mas também de meus hábitos. É assim que funciona. Então, esse é um texto que fala que há um outro, ou deveria haver, pelo tempo que nós estamos na presença de Deus, uma mudança. Mas vamos para Romanos, capítulo 7, verso 7. Romanos 7, 7. Isso, já vou terminar, já que esse culto é... Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Preste atenção. Olha o que ele está dizendo. Por que é que eu mudei? Porque a informação chegou. E com a chegada da informação, ela me pôs em confronto. Mas eu não quero saber da informação, então você está conformado, mano. É isso aí. Se você está conformado, tá bom. Não está bom para você? Não está bom para Deus. Tá certo? Não vai estar bom para nós, porque nós não queremos ver você se perder. Mas eu aprendi uma coisa com Jesus e vou levar para o resto da minha vida. Jesus está andando e alguém quer entrar no reino dos céus. Ele vem trazendo a informação sobre o reino. Então alguém o aborda e diz, mestre, ou bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus parou, olhou e disse, conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Conhece? Ele diz, não só conheço, como pratico desde a minha mocidade. Jesus olhou e disse, mas ainda te falta uma coisa. Vai, vende o que tu tens, dá aos pobres, aí você vai ter um tesouro no céu, depois você vem e me segue. Quando Jesus falou isso, o garoto olhou para tudo que ele tinha, e tudo que ele era em relação ao que tinha, e chegou à conclusão que aquilo não seria uma boa ideia. Ele não gostou do que o que Jesus disse. Não gostou. Ele tem direito de não gostar, sim ou não? Sim ou não? E o que ele fez? Se entristeceu, abaixou a cabeça e foi embora. Agora, o mais interessante é o que Jesus fez diante disso. Você sabe o que ele fez? Nada. Nada. Ô rapaz, vem cá, você não entendeu direito, cara. Peraí, o negócio é bom que eu estou falando com você. Não tem nada a ver com dinheiro, isso é Lucas 18. Você abre Lucas 19, Jesus entra na casa de um velho rico. Eu já falei isso aqui. O problema nunca foi dinheiro do jovem rico, nem de Zaqueu. O problema é maturidade.
Ele entra na casa de um velho rico e diz: hoje veio a salvação na casa deste rico. Entendeu? Mas se você pegar o rico e Lázaro, a perdição estava na casa daquele rico que foi para o inferno. Então o rico vai para o inferno, sim ou não? Mas rico também vai para o... Mas pobre também vai para o inferno. Pare e pense. Sabe o que eu gosto? É o respeito. Não gostei, Jesus. Eu não gostei, Jesus. Não gostei. Não gostou, não gostou. Não gostou é um direito que você tem de não gostar. Jesus não vai baixar a régua dele para as pessoas entrarem no reino de Deus. É assim que funciona. Nós temos que ter maturidade para entender isso. Então, você quer tornar a sua vida um pouquinho mais suave? Leva essa para casa. Aprenda a respeitar a decisão dos outros. Você cria filho para ir para o inferno? Sim ou não? Então, entrega seu filho na mão do Senhor. Se ele quiser se comportar indevidamente, pode até se comportar. Mas para o inferno ele não vai, porque ele pertence a Deus. É assim que funciona. Entrega o seu... Entrega. Mas respeite o direito das pessoas. Porque tem gente que parece que vem nesse mundo só para fazer besteira. É verdade. Então nós estamos diante de um texto que quando a verdade chega, inevitavelmente, ela nos expõe. Então vamos lá, porque eu não tenho muito tempo. A terceira palavra é para que experimenteis. Volta em Romanos 12, 2. Só para você entender. Transformai-vos. Vamos lá. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Então, para que eu quero que o meu entendimento seja transformado? Como é que ele vai ser transformado? Pela renovação da mente. Se a renovação da mente não vier, é porque eu estou conformado. Então, eu parei no primeiro, mas não, eu não parei lá. Não estou conformado. Então, eu vim para um ambiente da renovação da mente. Com a renovação da mente, eu vivo a transformação. Para que eu quero ser transformado? Para que eu experimente. É para isso. Quando a minha mente muda, eu começo a ter experiências. Olha só, coisas que eram apenas discursos feitos por outros. Olha só, experiências dos outros, meras narrativas. O que eu era até então era um mero narrador de histórias alheias. O que eu era o contra-regra, que montava cenário para os outros viverem milagres. Mas quando a minha mente mudou pela renovação, eu deixei de me conformar com aquilo que até então era uma verdade quase absoluta, mas pelo menos praticável. E agora, a minha mente mudou, ela renovou, e eu agora começo a experimentar o que os outros viviam. Eu começo agora a viver. O que os outros subiam no púlpito aqui para contar, eu estou vivendo na minha casa, eu estou vivendo nos meus negócios, eu estou vivendo na minha família. Porque a renovação vem, a mente muda, e nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, repita, boa, perfeita e agradável. Presta atenção aqui e eu termino. Dá uma olhada nisso. Peguei o exemplo do Antigo Testamento já de propósito. Boa, perfeita e agradável. Do José. O José foi odiado pelos irmãos, sim ou não? Porque ele não pertencia ao mundo dos irmãos. O mundo dos irmãos era o mundo da desobediência. O mundo dele era o mundo da obediência. Então os irmãos não gostam dele e vendem, sim ou não? Vendem ele para o Egito. Certo? Quando ele chega
No Egito, a mulher do cara fica de olho nele. Ele pegou a mulher, porque ele não era daquele, então pronto, foi para a cadeia. Ele está na vontade de Deus, sim ou não? Ela é boa, perfeita aí, mas cuidado. Boa e perfeita, agradável, cuidado. Preste atenção e coloca na tela, e eu termino aqui para orar. 45 de Gênesis, verso 5, do 5 ao 9 eu fecho aqui. Tá bom? Que já já o povo vai estar chegando para o segundo culto. Já tem gente lá fora. Gênesis 45, verso 5. Boa, perfeita e agradável. Gênesis 45, verso 5. Vambora, 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 vambora. Aleluia, Jesus. Aí. Agora, pois, não vos, nem vos pese aos vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Duvido que ele achava isso quando jogaram ele dentro da cova. Duvido que ele achava isso quando aquela maluca chamou ele de tarado. Duvido que ele achava isso quando o infeliz do copeiro esqueceu ele na prisão. Duvido. Sim ou não? Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita para Deus. Para nós nem boa, perfeita e agradável para Ele. E obedecer a Ele é a melhor coisa que podemos fazer. Então, olha o que... Agora ele está falando. Ele está falando com os irmãos. Porque olha o que aconteceu. José reuniu os irmãos e falou, e aí, rapaziada, lembra de mim? Os irmãos devem ter falado, Zé Fanete Paneia, o governador da parada aí do bagulho. Ele falou, não, presta atenção na revelação. Tirou, igual o rei Júlia no Madagascar, puxou o cocá e falou, o Zé. Os irmãos falaram, eu fico imaginando a cara do Judá, porque foi Judá que vendeu o José. O Rubem tinha ido dar uma voltinha, quando voltou, cadê? Olharam para o outro e falaram, o Zé. Aí ele está falando com os irmãos, ó. Olha o que ele está falando. Os irmãos estão com medo, sim ou não? Estão achando que vão morrer, sim ou não? Mas olha só o que ele diz. Agora, hoje, com tudo aquilo que eu estou vivendo até aqui, eu posso dizer, não fique triste não, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque eu vim para cá para a conservação da vida. Deus me enviou adiante de vocês. Isso é sensacional. Pensa o José emprestando uns cavalos, uns carros para ir buscar o Jacó. Dando um cavalo de pau, literalmente, na frente da tenda do Jacó, estacionando, e Rubem, o primogênito, descendo, falou, pai, lembra do Zé? E o pai falando, lembro, meu menino falecido que os bichos comeram. E Rubem poderia falar, pois é. O Zé não morreu. O Zé é governador. E nós vendemos Zé, porque a gente sabia que Zé tinha futuro. É porque quando dá certo, todo mundo quer ser o pai da criança. É ou não é verdade? Ninguém dava nada por você, todo mundo falava mal. Mas a hora que Deus te levanta e vai te honrar, todo mundo diz. Estava escrito nas estrelas. É assim. Vambora, aí, porque o pessoal quer entrar. E eu vou ter que pregar tudo de novo. Com a mente que eu estou, difícil vai ser lembrar. Porque já houve, olha só o que ele está dizendo, porque já houve 2 anos de fome no meio e ainda restam 5 anos que não haverá lavoura, nem cega, nem colheita. Vamos lá, 7. Pelo que Deus me enviou adiante para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos
em vida por um grande... Isso, nós vamos até o 9, vamos embora. Mais um. Esse é o 8. Assim não fosse vós que... Eu fico imaginando, o José está transformando os irmãos em heróis, José. Eu penso, os caras. Eu que vendi, hein? Eu falei, vende, não vende, vende. Vende porque isso, menino, vai se dar bem. Enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai do faraó e por senhor de toda a sua, e como regente em toda a terra do... Verso 9. Apressai-vos, subi a meu pai e diz, assim tem dito o teu filho, José, Deus me tem posto como senhor de toda a terra do Egito, desce a mim e não demora, maluco, vem ver o que Deus fez. Fala para quem está do seu lado, olha para mim, e está chegando o tempo que Deus vai fazer na minha vida o que nenhum dos meus nunca viveu. É isso aí, meu irmão.